Agora a gente vai falar depois da sequência inicial. Então, estamos já apresentados, nós já conhecemos aí personagens, já conhecemos tempo e espaço. É hora do desenvolvimento. O que acontece no desenvolvimento, Jane? Isso mesmo que você está pensando, acontecem as ações. Desenvolvimento, a gente tem as complicações, a gente tem os desculpa, gente, tanto livro aqui. A gente tem os conflitos. Então, nós temos os conflitos. Quem que são esses conflitos? É o seguinte, bom, uma narrativa ela tem que ter problemas, né? Tem que ter ações que acontecem, que desestabilizam, para que você tente buscar um equilíbrio, uma estabilização e atinja o fim da narrativa. Geralmente é assim que acontece, não em todos, né? Em muitos casos. Esse conflito, a gente diz que existem também o arco curto e o arco longo. O que é isso? Um romance, ou uma novela, ou um filme, principalmente novela e romance, que tem uma estrutura muito parecida, a gente ainda vai falar sobre isso. Eles têm um pontinho que ele perpassa todo o tempo. Então, o romance ele pode ter 1000 páginas, a novela pode ter 9 meses. Aquele conflito ele vai perpassar o tempo inteiro, que é, por exemplo, uma mãe que perdeu uma filha roubada, ela tem que encontrar a filha. Ela vai passar a novela inteira procurando uma filha. Então, a narrativa ela vai ter vários conflitos, várias ações menores que vão acontecendo para que isso possa gerar uma progressão e um encadeamento para manter até esse conflito maior. Então, a gente tem isso, como eu disse, que chama o arco curto. O arco curto são essas pequenas ações que são mais facilmente resolvidas, em poucos capítulos se resolvem. E o arco longo, que é essa história que perpassa toda a narrativa, certo? Então, vou até deixar aqui escrito para vocês, arco curto e arco longo. O que mais que a gente tem no desenvolvimento? A gente tem o clímax, né? O clímax é muito importante. É o ponto de maior tensão, é o ponto de maior emoção do romance, principalmente maior tensão, aquele ponto que a gente perde fôlego, que a gente espera. O clímax geralmente é que é o top, que é o máximo, mas claro que você tem nesses conflitos pequenos clímax, que são pequenos pontos mais altos de tensão ou emoção, então são descobertas. Aí aqui, 2 comentários para fazer. Aristóteles, lá no passado, ele vai falar da peripécia do reconhecimento. O que é isso? São conceitos literários. Ele vai dizer que um livro bom, não vai falar nem de livro, né? Que ele não fala de livro naquela época, ele vai falar que uma história boa, um texto bom, ele tem a peripécia e tem o reconhecimento. Naquela época ele falava mais de teatro, então tem o drama, né? O drama, as tragédias gregas. E ele vai falar assim, tem que ter a peripécia. O que é a peripécia? É uma espécie de reviravolta. Então esse que acontece na narrativa. E você tem também você pode ter o reconhecimento, que quando o reconhecimento vem junto com a peripécia, é muito melhor. O clímax é muito maior. Vou dar um exemplo porque fica meio abstrato falar assim, né? História de Édipo. Édipo, aquele mesmo no complexo de Édipo. Não vou contar a história inteira, vou só falar o que é necessário para vocês entenderem o conceito. Édipo, ele matou o rei, ele não sabe, tá? Édipo matou uma pessoa, ponto. E ele casa com a rainha, sem saber de nada. Ele sabe que ela é rainha, obviamente, mas não sabe que ele matou o rei. Então ele chega lá numa cidade, a rainha tá viúva e ele acaba casando com ela. Depois de um tempo, as pessoas contam pra ele que o rei foi morto. Ele fala, meu Deus, eu preciso descobrir quem matou esse rei. E ele fica procurando quem matou o rei, quem matou o rei. Ele não sabe que é ele. Quando ele descobre que ele fala, meu Deus, eu que matei o rei. Então, quer dizer, essa é a peripécia, a viravolta, é a descoberta que ele que matou o rei, ele é o assassino. Mas ele descobre que o rei é o pai dele. Então, quando ele descobre que o rei é o pai, ele fala, meu Deus, mas não só eu matei o meu pai, então, quer dizer, tem a viravolta, tem o reconhecimento, como eu casei com a minha mãe, eu tive filhos com a minha mãe. Aí ele meio que surta, né? Então, o que a gente tem aí? A viravolta, que é o fato dele descobrir que aquele assassino horrível que ele procurava era ele mesmo. Ele sabia que tinha matado uma pessoa, mas achou que era qualquer uma. O que, acho que daí não tinha problema, né? Mas matar o rei tem, enfim. Ele achou... Ele descobre que ele matou o rei e ele tem um reconhecimento, o rei era meu pai. Então, quer dizer, eu não matei qualquer um, eu matei o rei, eu matei o meu pai. Então, você tem aí essa sequência que é um clima que você vai cada vez subindo mais o nível de tensão, o nível de emoção, certo? Outro elemento curioso, todo livro tem clima que geralmente sim, mas é claro, tudo que eu tô falando aqui, gente, é geralmente, por isso que eu uso bastante essa palavra. Por que eu gosto de falar isso? Porque muitos escritores, principalmente os bons que eu digo assim, os que fizeram algo muito diferente, alguns que ganham Nobel, claro que tem muitos que são bons e não ganham prêmio nenhum, né? Mas eu tô me referindo àqueles que são mais canônicos e que eles trabalham com a literatura de uma forma diferente. O que eles fazem? Eles conseguem quebrar estruturas. Então, eles conseguem pegar algo que a gente fala, todo mundo faz isso, e eles não fazem, e dá certo. Aí você fala assim, mas como eu acabei de dar aula falando que tem que ter, e o cara vai lá e não faz, o que eu faço agora? Tô errada? Não. Isso aqui é o que predomina, certo? Mas, por exemplo, Memórias Póstumas de Brás Cubas, de novo, a gente não tem um clímax. O livro inteiro é a vida medíocre do Brás Cubas, né? Adoro esse livro, mas a vida dele é. Não é uma pessoa que não atingiu nada, que tudo que ele queria fazer não fez, acomodado, burguês, né?
Então, quer dizer, qual que é o clímax da morte dele? Nem teve ninguém, ele mesmo fala, um dia tava chovendo, por isso que não foi quase ninguém no meu velório. Então, quer dizer, a gente pode aí questionar se há ou não um clímax, e não é por isso que deixa de ser uma narrativa. Então, a gente tem personagem, a gente tem tempo, a gente tem espaço, a gente tem narrador, mas a gente tem essa quebra de expectativa, essa quebra de estrutura. Então, isso é possível de acontecer. Isso vocês vão ver também, eu vou colocar aqui em cima, neste momento que nós vamos falar do desfecho, do desenlace. O que é o desfecho ou desenlace? É o final. É o momento em que, teoricamente, tudo se acerta, né? Todo mundo fica bem, todo mundo fica feliz e tudo tem explicação. Então, é o momento que, se alguém matou, a gente vai descobrir quem matou e por quê. Então, é o momento que as respostas chegam e a felicidade geralmente chega atrás. Isso já foi um pouco desconstruído, então muitas narrativas atualmente não terminam mais com um final feliz, happy end, né? Mas tem algo mais profundo. A gente tem narrativas que terminam sem resposta. Acontece algo que não tem explicação e você vai falar, ok, é um suspense, então no final vai ter explicação, tipo Agatha Christie, né? Sherlock Holmes, você vai falar assim, nossa, que da hora, era isso, então. E a narrativa não tem. E você fica, meu Deus, que raiva, como assim não vai me explicar? São narrativas fantásticas. Narrativas fantásticas são narrativas em que ela se pretende passar no mundo real, mas nesse mundo real acontecem coisas que não aconteceriam no mundo real. Então, você espera uma explicação, para que aquilo faça sentido, porque a gente na vida busca lógica, né? E não tem explicação. Né? Morre, você vai ficar o resto da vida com essa angústia dentro, não tem explicação. Então, são narrativas que no final, não é que não tem final, tem final, acaba, né? O livro acaba uma hora, mas não tem lógica. Essa resposta que a gente espera não chega. Eu lembro a primeira vez que eu li uma narrativa fantástica, eu era pequena, mais ainda, eu não sabia que isso existia e eu fiquei muito nervosa. Eu falei, meu Deus, não tem explicação. Eu fiquei muito nervosa. Depois eu entendi que era uma proposta, qual que eram as relações que estabeleciam, os objetivos, etc. Achei interessante, confesso que ainda me dá um pouquinho de angústia, porque eu tenho uma necessidade de achar uma resposta, mas aí cada um é cada um. Muito válida, muito interessante, tá bom? Então, de novo, elementos todos elementos estáveis, elementos que predominam, mas é possível sim que alguns gêneros, alguns estilos, algumas pessoas consigam quebrar estruturas, quebrar expectativas e mesmo assim mantenham outros elementos que façam com que o texto ainda seja lido como uma narrativa, apesar de não ter algo essencial, de ter algo que é tão comum existente, tá bom, pessoal? Então, espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a gente focou mais nos romances, mas há outros tipos de narrativa, então nesse próximo vídeo, que tá aqui do lado, a gente vai falar sobre alguns outros tipos de narrativa pra gente ver em que outros gêneros textuais, não tipos de narrativa, desculpa, a gente vai falar alguns outros, porque narrativa é um tipo textual, lembra? Um tipo. Gênero textual é romance, conto, etc. Então, nos gêneros textuais, os tipos são usados. Então, por exemplo, num romance eu tenho o tipo da narração, eu tenho o tipo da descrição. Então, aqui a gente falou da narrativa de modo geral, mas para analisar eu foquei no gênero textual romance. Só que esses elementos, eles estão em todas as narrativas praticamente, tá bom? O romance foi só um exemplo. Agora, no próximo videozinho, eu vou falar de outros gêneros textuais, nos quais também predomina o tipo narrativo, beleza?